Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Clube do Ateliê. Eu sou Lorena Nogueira e este é o podcast do Nox Ateliê, um ateliê artístico e educacional. Neste quarto episódio, eu quero falar um pouco sobre educação e ensino no geral. Essa semana eu voltei ao Instagram e foi muito estranho voltar às redes sociais, porque assim, você meio que se desacostuma, né, de ficar vendo a vida alheia, de ficar vendo um monte de post o tempo todo. Quando você não está nas redes sociais, essas coisas não aparecem na sua frente, né? Então, é super tranquilo. Mas eu achei necessário voltar. Ainda não estou usando tão perfeitamente assim, mas estou voltando aos poucos. Não sei realmente se eu vou continuar, né, nas redes sociais, mas quem sabe, vamos ver. Só que aí, o que eu fiz? Como eu me senti incomodada com essa quantidade de informação que vem direto na nossa cara, assim, no celular, né? Eu silenciei a maioria das pessoas que eu sigo. Deixei pouquíssimas contas para aparecer, e normalmente são contas de artistas de música. E deixei de seguir alguns perfis também. Tirei algumas pessoas que não sejam relevantes mais, né? Mas eu simplesmente não tenho mais interesse de ter estes perfis aparecendo no meu Instagram. E o fato de eu ter tirado diversas contas, né, faz o Instagram mostrar mais um monte de contas que ele acha que me interessariam seguir. E entre todas essas pessoas, né, que ele sugeriu, apareceu uma que eu já seguia, que eu segui há muito tempo atrás, uma professora, que ela oferece serviço de, acho que é consultoria ou de treinamento para professores que queiram criar seus conteúdos digitais, que queiram ter, né, fazer o ensino através das redes sociais. E essa pessoa, um tempo atrás, assim, da última vez, acho que pouco antes de eu deixar de seguir, porque, né, o conteúdo não estava mais me interessando do jeito que interessava antes, ela falou sobre a questão de que ela não se via mais numa sala de aula. Eu acho que um professor que se diz não se ver mais em uma sala de aula é muito triste. Isso é muito, muito complicado. E aí, assim, né, eu fiquei pensando que talvez seja uma coisa que muita gente está passando atualmente, né? Muitos professores estão sentindo essa necessidade de sair da sala de aula porque já não aguentam mais. É claro, eu sei que os alunos também, né, são difíceis e tudo mais, só que a sala de aula, ela oferece uma troca que, sinceramente, no digital você não vai ter a mesma coisa. Não é uma troca só da informação, a troca também dos olhares, a troca de você falar uma coisa para uma pessoa e você ver o impacto daquilo que você falou para aquela pessoa. Isso daí é uma coisa que, infelizmente, no ensino à distância, mesmo que você veja o rosto das pessoas, dificilmente você vai ter entender isso. Isso, inclusive, foi uma coisa que apareceu eu acho que foi um artigo ou foi um dos livros, né, da minha pós que eu li sobre isso, que foi feita uma pesquisa de que no ensino EAD, no ensino online, quando tem uma reunião ou quando tem uma aula à distância, as pessoas costumam abrir o microfone, mas elas não abrem a câmera. Então, elas não mostram o rosto. O professor que está ali dando aula, ele não sabe como que está impactando aquele aluno na hora que ele faz uma observação, na hora que ele fala alguma coisa. Então, realmente tem uma pequena distância, ou grande distância, talvez, né, entre o professor e o aluno nesse tipo de ensino. Eu, particularmente, para mim, para estudo, eu prefiro o EAD, porque eu gosto de estudar sozinha. Eu não costumo participar dos encontros com os professores, mas depois eu sempre vejo essas aulas. Mas no momento, né, na hora mesmo que acontece ao vivo, eu não costumo participar, porque, não sei, eu não gosto. E aí me lembrou, né, como eu estava falando, dessa parte da troca do professor com o aluno que você não tem no online. Não adianta o que seja, você não tem. A menos que seja, né, que você esteja trabalhando com apenas um aluno. Mas eu acho meio difícil, você vai dar uma aula para um único aluno, né? Você vai fazer ali o trabalho só com um aluno, você vai fazer uma aula particular.
É uma coisa diferente. Pode acontecer, pode funcionar? Claro, mas não é a mesma coisa. Então, assim, não adianta dizer porque nunca vai ser a mesma coisa. E aí eu penso assim, eu me formei em pedagogia, foi a minha primeira profissão, minha primeira formação, e eu realmente não queria de jeito nenhum dar aula. Não era a minha intenção de jeito nenhum. Eu queria a pedagogia corporativa, era assim, era o meu sonho, mas assim, trabalhar com treinamento, né, e oficina, mas eu percebi que você passar para pedagogia corporativa é muito difícil, quase impossível, né, de você conseguir sendo somente um pedagogo. Você precisa ter outros tipos de formação, principalmente de RH. As pessoas não contratam você por você ser professor para você dar aula numa empresa. Não, isso não acontece, né? Então, eu tive que desistir dessa parte. Acabou que eu caí na sala de aula. Eu caí na sala de aula, foi meio de paraquedas, né? Um amigo meu que trabalha no Senac, ele me indicou para uma vaga de professora de design, instrutora do curso de design gráfico e digital do Senac, e aí eu fui. Foi a minha primeira turma sozinha ali, dando aula por mim mesma, sabe? Foi uma experiência interessante, né? Porque foi a minha primeira vez. E depois disso, eu simplesmente não saí da sala de aula. Mentira, saí sim, porque eu fiz um contrato da prefeitura, meu contrato acabou e eu tô fora da sala de aula desde abril do ano passado, né? Mas eu pretendo voltar. E eu pretendo voltar para a sala de aula. E aí, uma coisa que eu penso é não estar em uma sala de aula enquanto professora é um desperdício de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivi ao longo da minha vida. A minha história é que eu sou neta, filha, sobrinha e irmã de professoras. E de professoras da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, como é que eu poderia simplesmente me afastar disso? Claro, eu tentei, eu fiz curso de design depois, porque eu realmente não queria estar na sala de aula, não fazia parte do meu objetivo. Mas no final das contas, eu vi que eu gostei da sala de aula. Eu realmente gostei dessa troca com os alunos, de estar com eles. É difícil? É muito difícil. As crianças estão mal educadas, os pais são agressivos, tem um monte de fatores horríveis que nós, professores, temos atualmente, né, para trabalhar em sala de aula. Tem um monte de coisa, mas, gente, a verdade é que isso daí está em todos os lugares. Não adianta você dizer para um professor, olha, você vai empreender que vai dar tudo certo. Não, você não vai empreender e vai dar tudo certo. Demora muito, dá muito trabalho. E aí a pessoa diz assim, porque eu ganho muito. Você ganha muito, não significa que a outra pessoa também vai conseguir ter ganhar essa mesma quantidade de dinheiro que você, porque você conseguiu, você acha que você consegue, que todas as outras pessoas conseguem. Não conseguem. Não conseguem. Não tem como. Isso não é uma coisa normal, né, assim, básica do nosso dia a dia, isso não é. Então você não vai se tornar um professor digital, né, um professor do meio digital e ganhar fortuna de um dia para o outro. Você vai demorar, você no início vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, de dia, de noite, de madrugada, se matar de trabalho para conseguir alguma coisa, né? Então, assim, não dá pra gente cair nesse conto de que vai funcionar. Cara, não abra mão da sala de aula. Você não pode, você enquanto professor não pode abrir mão da sala de aula. E eu acho que nós só vamos conseguir mudar a nossa realidade se nós trabalharmos por isso. Se nós não nos juntarmos, nós professores, não nos juntarmos para trabalhar por isso, para melhorar a nossa profissão, para melhorar os nossos alunos, para melhorar a nossa realidade, não adianta que nada vai mudar. Essa é a verdade. Então, assim, não dá para dizer que eu vou fazer isso, aquilo outro, vou mudar o mundo. Sozinho é um pouco difícil. Você pode até tentar, mas sozinho é um pouco difícil. A gente tem que se unir, e a classe dos professores é uma classe muito pouco unida. Muito pouco mesmo. Quando eu vejo, às vezes, as coisas acontecendo, alguns professores, a maneira como eles falam mal da profissão, não querem que os filhos deles
sejam professores. O filho diz que vai ser professor. Não, você não pode ser professor, você não pode seguir a mesma coisa que eu, porque essa profissão é ingrata. Cara, você viveu a sua vida como professor, você construiu a sua família, a sua casa, o seu hoje, a sua aposentadoria como professor, e você chega pro seu filho e você diz que não? Você não está sendo hipócrita a dizer uma coisa dessas? Eu acho que uma pessoa que faz uma coisa dessas, ela é hipócrita. A minha sobrinha, ela tem 7 anos e ela quer ser professora. E nós estamos incentivando ela, sim, a ser professora. Por que não? O professor é um profissional muito importante. A educação, ela é muito importante. E a gente só vai mudar a educação quando a gente começar, voltar, né? Não começar, porque isso já teve. A gente voltar, entender a educação como um dos atos mais importantes da sociedade. Eu acho que no Brasil falta muito isso, de que a educação é um dos pilares principais de uma sociedade. Você não pode ter uma sociedade sem ter a educação, sem ter o ensino, sem ter o professor. Então, assim, se você está desvalorizando esse profissional, você que está sendo burro. Porque todos nós precisamos. O médico, para se tornar médico, ele precisa de um professor. O advogado, para se tornar advogado, ele precisa de um professor. Então, nós não podemos abrir mão do professor, não podemos abrir mão da sala de aula, não podemos abrir mão dessa troca que acontece entre os profissionais, porque ela só vai acontecer de verdade dentro de uma sala de aula. Quando você está no mercado de trabalho, quando você está numa empresa, não adianta. Você não vai conseguir que um advogado te ensine ali como é que vai trabalhar, porque vai ser muito difícil. As pessoas, muitas pessoas, elas têm aquela questão de não vou dividir o meu conhecimento com outra pessoa, porque senão essa outra pessoa vai roubar o meu lugar. O professor não. O professor passa seu conhecimento, ele não pensa se aquela pessoa ali vai roubar o lugar dele. Se ela roubar o lugar dele é porque ele não era competente o suficiente. É porque ele precisava ter sido um professor melhor. Então, ele não foi um bom professor. Então, obviamente, independente da sua formação, se você não for um bom profissional, você vai ser substituído. Agora, se você é um bom profissional, você vai continuar. Você vai ser uma pessoa lembrada. Então, eu acho que é muito importante a gente voltar a ter esse reconhecimento pela educação, esse reconhecimento pelo professor, não perder isso. Não sou contra o professor que quer criar conteúdo online, até porque eu mesma quero criar meu conteúdo online, eu quero oferecer conteúdo, ajudar professores, eu quero fazer isso, porque eu aprendi muitas coisas, e o design me ensinou também outras coisas que eu posso utilizar na área da educação, que eu posso utilizar como professora. Então, eu não quero desmerecer esse trabalho da sala de aula, eu quero simplesmente melhorar. Eu quero que os professores que estão hoje na sala de aula possam oferecer melhores oportunidades para os seus alunos, possam oferecer coisas diferentes, oferecer coisas mais atraentes. O seu aluno participe da sala de aula, participe das aulas, faça os trabalhos, aprenda. Porque o que a gente mais tem hoje no Brasil são pessoas que estão sendo passadas de ano sem aprender nada, sem aprender absolutamente nada. E nós não podemos continuar deixando isso acontecer. Nós temos que nos tornar professores melhores, educadores melhores, pessoas que compartilham conhecimento de uma forma muito melhor. A educação é tudo que nós temos. É o único meio da sociedade crescer, da sociedade melhorar. A gente tem que pensar sempre nisso. Então, eu fico por aqui. Eu queria dividir com vocês hoje essa questão da educação, que eu acho muito importante. Lembrando que nós temos um blog. Apesar de eu ter voltado para as redes sociais, eu não sei muito bem como é que isso vai ficar. Então, visite o nosso blog, nogsatelier.com, veja nossas postagens. A partir da semana que vem, eu acredito que eu vou conseguir me organizar melhor para ter os posts segunda-feira, um post do blog genérico, quartas-feiras o post do Clube do Atelier e às sextas-feiras o post do nosso podcast. Nosso podcast sai todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã. Então, você vai ter acesso ao nosso podcast pelo nosso blog ou pelo Spotify. Nossos posts, você pode assinar a nossa newsletter. Em breve vou ter uma newsletter paga para o Clube do Atelier, com material exclusivo que eu vou oferecer para os assinantes. E teremos também as postagens gratuitas. Eu vou continuar com as postagens gratuitas, elas não vão ser retiradas,
Mas quem assinar lá, quem me ajudar financeiramente, vai também receber um material exclusivo, vai receber coisas que eu estarei criando, né? Acredito que a partir da semana que vem, eu não sei muito bem a partir de que data, né? Mas fiquem ligados, acompanhem, fica visitando o nosso blog toda segunda, quarta e sexta para saber das novidades, ok? Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo podcast.